porque o funk, algumas revistas internacionais consideram o funk, categoriza ele como hip hop, né? Uma vertente do hip hop. O próprio Rasta Bambata, que é um dos precursores, fala que o funk é a melhor vertente do hip hop que tem no mundo, né? Das todas as vertentes desenvolveram. E o pessoal da música eletrônica abraça o funk como música eletrônica, autêntica música visceral eletrônica brasileira, que é a música eletrônica da população, né? Então aqui que a gente chama de descategorizado, lá fora ficam duas categorias. Né? Isso é muito bom. Então essa coisa de ter o funk participando do Rock in Rio, eu acho muito bom, né, cara? Uma redenção, assim, um reconhecimento, mais um passo contra a discriminação que a gente sofre, a perseguição, a incompreensão. Mas acontece, assim, a gente é quase que meio que conformado no sentido de que o samba passou pela mesma coisa, a capoeira passou pela mesma coisa. Só que o funk ainda deu sorte, né? Porque os outros ritmos levaram mais de 100 anos para poder ter reconhecimento. E o funk em 30 anos conseguiu isso por conta do desenvolvimento da internet, da velocidade de informação. E aí a desmistificação e o reconhecimento acabou sendo acelerado exatamente por conta da velocidade de informação que a internet proporcionou pra gente. O Funk Brasil saiu em 89, e 89 também é a proliferação da internet. Praticamente quase começou junto com o funk. Isso fez com que o que levaríamos 100 anos de reconhecimento acabou tendo 30. Hoje, né? Bombando, né? Como é que você vê essa evolução? Uma galera jovem? Eu como lancei o Funk Brasil 1, eu tinha certeza que ia levar ao mesmo tempo que os outros ritmos levaram 100 anos. E quem ia ver tudo acontecer, eu sabia tudo que ia acontecer, mas eu sabia quem ia ver era meus netos, não ia dar mais tempo pra ver o que estava acontecendo. Por quê? Porque como tudo levava 100 anos para poder amadurecer e ter o reconhecimento, eu vou ter mais 100 anos de vida para poder ver o que vai acontecer. Mas eu sei que vai. Tinha certeza que o reconhecimento internacional, a proliferação pelo Brasil, as características regionais no funk de cada local, assim como tem o funk brega, tem o funk do sul, tem o funk de Goiás, o funk do Brasil, o funk de Manaus, todos os funk têm características diferentes. Eu sabia que isso podia acontecer. O funk de São Paulo foi o último estado a ter o funk, mas era importante para o funk por conta do profissionalismo, por conta da industrialização que ia fazer com o funk. Era importante São Paulo também, foi difícil para conseguir entrar. Mas é aquela velha história, mas eu sabia que eu não ia estar aqui pra ver. Eu ia tocar até onde eu podia, né? Com minhas ideias, com meu sonho, com meu planejamento. Mas eu não sabia que eu ia. Por quê? Exatamente pelo tempo de maturidade de todos esses movimentos levaram. E eu falo para as pessoas que eu me sinto um capoeirista lá do início do século, que apanhou, que foi perseguido, que foi proibido de lutar capoeira. De repente, esse capoeirista consegue ver a capoeira com a Olimpíada, participa do campeonato e ainda é medalhista. Então, eu estou me sentindo um capoeirista do início, sendo medalhista na Olimpíada hoje, entendeu? Então, quando você vê o funk sendo representado lá fora, igual, por exemplo, vários artistas internacionais, é a sensação de ver contigo. Cara, acho que o que mais me emocionou foi saber o Paul McCartney e o Beatle procurando sobre o funk para poder fazer algumas coisas de posição nessa direção. Cara, eu falei, eu fiquei arrepiado. Cara, conseguiu alcançar o Beatle. Entendeu? Paul McCartney. Tem matéria. Eu fiquei na revista Rolling Stone, dos artistas mais importantes do Brasil. Eu falei, mas eu não sei. Entendeu? Eu sou um DJ, cara. Como é que eu posso estar entre os 100 artistas mais importantes do Brasil? Pela revista Rolling Stone. Eu falei, caramba, isso pra mim eu não sonhava em ver isso. Foi a aposta no funk, né? Entendeu? E aí a Madonna no carro com os filhos dela cantando funk, ensinando português com as músicas de funk pra ela no carro dela. Esse vídeo, eu até botei no meu Instagram muitos anos atrás, que ela estava ensinando os filhos dela. Eu falei, caramba, olha onde o funk chegou, cara. Como é que é? Tipo assim, tudo eu sabia acontecer, mas eu não esperava estar vivo pra fazer essa. Então, de repente, eu fazer um documentário, um filme, seja o que for sobre a minha história, eu acho que vai ficar pela verdade. Agora, o que eu quero fazer, já estou em andamento, já foi aprovado pela Ancine, é a definitiva história do funk. Porque acontece isso, como eu tenho muito ainda para escrever, muito para fazer, tem muita gente que pode ficar esquecida. Perdemos muita gente na Covid. Sim. E a gente tem que aproveitar os velhinhos que estão aí, da época do Big Boy, da época do Ademir Lemos, da época das equipes do Show Nascimento, das equipes do Show, e pegar essa galera e contar a história. Sim. Porque vai se perder. Então eu tenho mais preocupação com as histórias que vão se perder do que a minha história que ainda está construindo. Mas você não pensa em fazer um documentário, você contando essa história? Então, por isso eu fiz esse projeto chamado Definitiva História do Funk. Eu começo em 1940, no blues. Quando o blues mistura com o country vira rock, e o blues, pelo outro lado, vira um ritmo blues, que é o funk soul, que é a parte dançante do blues. E aí explico por que a palavra funk existe, como ela originou. Eu vou para Botal, 1959, onde os negros colocam a cara da capa, porque as músicas, antigamente, não tinha os negão na capa, por conta do preconceito que se tinha. A Botal veio e quebrou isso, colocando os caras na capa e entendendo realmente essa história. E aí a gente vai contando as histórias, aí vem essa história, ela vai evoluindo lá, até chegar ao baile da pesada, 1970, 12 de julho de 1970, no Big Boy, no Canecão, numa choperia chamada Canecão, que não era de show, era uma choperia. Que domingo não tinha programação, mas o almoço acabava à noite e eles faziam o baile da pesada. Aí juntou o Ademir Lemos, que era do Lemator, da Zona Sul, e juntou o Big Boy, que era da Rádio Mundial. Juntaram os dois com o Peixinho, também, que era do da rádio, e fizeram o baile da pesada. E aí o baile da pesada, ele é expulso do Canecão, da choperia Canecão, porque eles estavam com o artista para lançar pela Sony. Eles precisavam de um local com aquela popularidade. O baile da pesada virou uma febre. E o legal do baile da pesada é que ele já ali foi a primeira mistura da Zona Sul e da Zona Norte. Então ali, e o Big Boy era legal, que ele tocava Beatles e tocava James Brown. Ele tocava soul e rock, ele não tinha essa coisa de tocar só soul e tocar só rock. E aí, juntava a Zona Sul, atravessava o túnel para Botafogo, e o pessoal da Zona Norte vinha até a boca da Zona Sul para curtir o baile da pesada. Essa fusão foi muito legal. E aí aquela choperia
que viu aquele negócio dar certo, e a Sony que estava lançando um artista de Espírito Santo e queria promover esse artista era o Roberto Carlos. Aí vai, tira o baile da pesada para colocar o Roberto Carlos no baile da pesada, onde era o baile da pesada, porque da vitrine que tinha virado o local. Aí o Ademir ficou triste, agora a gente perdeu o nosso ponte, criamos um ponte. Não, esse baile não fica triste não. Agora o baile da pesada vai ser itinerante. Nós vamos ficar circulando o subúrbio do Rio de Janeiro, levando o baile em tudo que é lugar. E aí virou um baile itinerante. E cada local que queria fazer o baile da pesada, as equipes nasciam. Por quê? O cara de baile da pesada fazia. E aí o cara ia lá fazer a noite do chat, fazia a noite da Sobremix, fazia a noite da Cashbox, fazia a noite do Som 2000. Aí começaram a fazer os bailes temáticos com novos nomes, só que aí começou a segmentar. Começou a ter os bailes de rock e começou a ter os bailes de soul. Entendeu? Houve uma divisão no subúrbio dos estilos musicais. Que o Big Bota estava junto. A lá se dividiu. E aí nessa divisão nós tínhamos os bailes de rock, os bailes de soul, todos lotados, muito cheios, e que, graças a Deus, assim, as pessoas não pegaram essa rivalidade que tinha entre os dois bailes, que as pessoas iam levar para o lado do racismo, do preconceito, porque eram negros ficando com brancos, mas não era por causa da cor, era por causa da música. Porque os bailes de rock tinham até que acabar em horários diferentes para que eles não se encontrassem, porque a porrada comia. E aí os black faziam música sacaneando os cocota e os cocota faziam música de rock sacaneando os black. Era meio que quase que uma rivalidade entre eles. Aí depois, quando veio a febre da disco no mundo inteiro, inclusive, por exemplo, tem muita coisa curiosa que as pessoas não sabem, mas a Furacão 2000 era uma equipe de rock, não era uma equipe de funk, as pessoas não sabem disso. E tínhamos a Rockstyle, tinha a Jet Black, a Jet Rock, era o mesmo dono, que ele criou duas equipes para atender os dois públicos. Era a Jet Rock, que tocava com o roqueiro, que ele tocava em Jacarepaguá ali, naquela batente de ouro. E ele criou a Jet Black para rivalizar com as equipes de soul, que a equipe Black tinha Black Power, Soul Grand Prix, todas as equipes daquele momento de ascensão. Quando a febre da disco veio no mundo inteiro, foi uma avalanche mundial, a disco, né? Os bailes de cocota, que era um baile de moda, não tinha uma... Como é que eu posso dizer o nome? Não tinha uma ideologia, uma afirmação, uma cidadania. O baile black não, ele carregava uma identidade. Ele carregava uma busca pela cidadania e pelo reconhecimento. Era uma música identitária. O rock não, o rock era música de festa, de alegria, de dançar, só de se divertir, não tinha nenhum tipo de ideologia junto com as músicas. E aí o baile de som resistiu à febre da disco até a página 2, porque chegou uma hora que o disco ficou tão forte. E os próprios artistas da disco, o OJs, por exemplo, o OJs fazia money, 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 que era no soul, ele estava fazendo uma música mais disco. O Cool and the Gang, por exemplo, que era um grupo de soul, daqui a pouco ele faz, Yes Ladies, Night King, produzido até para um brasileiro chamado Emílio Odaga. E aí o pessoal do soul, que tinha aquela coisa de... o pessoal do soul do Brasil era mais fiel ao soul do que o próprio americano. Porque aqui eles viram como a música deles, como a identidade deles, como o som deles, a moda deles, a boca assim, o sapato, o cabelo black power. Eles criaram não criaram uma moda, mas eles desenvolveram... Caracterizaram, né? Caracterizando, né? É isso. Meu pai andava assim. Criaram uma maneira de viver, de vida, de camisa garra de ancor. Entendeu? Então ali era uma identidade muito forte a nível de reconhecimento, de cidadania, de querer ser, de reconhecer. E aí, o que acontece? Quando veio a febre da disco, eles resistiram, porque não era o som deles, mas aí os próprios artistas deles começaram a migrar para o rock sobre preço também. E aí o que aconteceu? Eles começaram a ceder, e aí os bailes começaram a misturar. O baile de rock e o baile de soul começaram a virar um baile só. E aí foi quando o disco funk, teve o disco funk, que foi mistura do disco funk. E que os bailes teve a denominação baile funk naquela época. Aí já começa a 79, 80, na virada. A novela desse foi o auge da disco, onde veio os artistas black fazendo o disco, o soul fazendo disco. E aí, em 1980 em diante, já começa a música eletrônica. Em 82 saiu o África Bambata, que pegou o Kraftwerk. Aí a gente conta no documentário, vai contar. O África Bambata faz uma música eletrônica, o Kraftwerk, alemães, faz uma música experimental eletrônica em 75, 76, 77. Ao mesmo tempo nasce o hip hop no Bronx, em Nova York, em 77. O África Bambata, ele faz um encontro dos dois em 1982. Entendeu? Que junta o hip hop com a música eletrônica. Aí vira o marco da música eletrônica para o mundo. Porque todas as músicas eletrônicas do mundo se inspirou em África Bambata para proliferar no mundo inteiro. Deixa a música eletrônica, mas ainda não tinha um reconhecimento como música eletrônica. O África Bambata, por ter pego o experimental do Kraftwerk e ter pego o hip hop, que estava se popularizando cada vez mais naquele momento, aí ele basicamente marca o início da popularização da música eletrônica e do hip hop naquele momento. E aí já contando a história, né? Aí depois veio a denominação Miami Bass, que foi dada pelo leste europeu, não foi dada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não criou o Miami Bass. Era o hip hop de Miami, que tinha misturas latinas, né? Tinha mais acelerado, mais festivo, mais percussão. Que aí aquele ritmo acelerado atravessou o Atlântico. Lá na Europa deram o nome de Miami Bass, que era um ritmo de Miami, era o hip hop de Miami com grave. Aí deram o Miami Bass. E o Brasil já chamava de funk muito antes, entendeu? Não tinha como aqui mudar o nome para Miami Bass depois. Ficou como funk. Aí depois veio o funk do Brasil 1, 89, cada bateria do Hermano Viana, o livro do Hermano chegaram a ler. Livro do Hermano Viana? Sim. Aí no livro ele me dá a bateria eletrônica, aí deu que a ideia de fazer, de nacionalizar o funk, de auxílio do movimento. E aí depois dele me dar a bateria, começa a fazer os planos, né? Pô, já que eu tocava com seguro para 10, 15 mil pessoas, ninguém falava nada. Uma bota na Zona Sul, logo depois da febre da disco, 200 pessoas tinham programa de rádio, tinha televisão, tinha jornal. Por que não foi invisível? Eu toco para muito mais pessoas, sou invisível e uma bota na Zona Sul. Eu não entendi o preconceito, para mim o preconceito não existia. Entendeu? Eu não conseguia enxergar o preconceito. Era ingenuidade.
talvez se eu tivesse a maldade de entender o preconceito, o porquê que eu tocava toquezinho e ninguém falava nada e me conformasse, porque quando você conhece o preconceito, você se conforma. Entre aspas, você acaba se conformando, aceitando. Mas eu não conhecia o preconceito, não via o preconceito. Então pra mim era todo mundo igual. Aliás, e é todo mundo igual, mas na minha mente eu não entendia por que 15 mil, 20 mil pessoas no subúrbio dançando no meu som, ninguém falava nada. E na bola do bato na sopa, 200 pessoas, todo mundo falava tudo. Eu não entendia a vitrine que era isso. Pra mim era todo mundo igual. E aí isso foi que acabou fazendo com que eu, quando ele me dá a bateria, eu falei, cara, já sei como é que eu vou ocupar as rádios, televisões e jornais, vou criar os ídolos do meu movimento para ocupar esse espaço, entendeu? Então eu achava que através dos artistas, dos ídolos, eu ia ocupar os espaços para ocupar a vitrine que não tinha naquele momento. Quando eu comecei a fazer a experiência de nacionalizá-la, eu fiz a história. Segue, né? Nos bares que você costumava fazer, qual a música que nunca pôde faltar? Hoje em dia? Não, assim, geral, os anos 90, 2000. Cara, eu acho que é difícil você terminar um baile sem tocar o Rap da Felicidade. Eu acho que é um clássico, né? Que é uma música que ela não é nem só o quanto ela é sucesso e admirada e todo mundo gosta, mas também quanto ela é simbólica e significativa em relação ao socorro naquele momento em que as pessoas estavam vivendo. Porque se você parar e pensar, apesar da música ser ótima, boa, alta astral e tal, meio São Deus, você observa que era um grito de socorro sobre o que estavam vivendo na comunidade. E hoje você tem que cantar, eu só quero ser feliz até na cidade onde eu nasci. Que era a favela da cidade. É uma música atual, né? Bem atual. Era uma música profética. Valeu, obrigado, boa sorte.